Olá pessoal do Guia Brasil América, nosso câmbio 5,56, 5,67. Amanheceu hoje um pouco mais baixo, no decorrer do dia o mercado deu uma subida. Isso devido à elevação do tom do que tem acontecido no Brasil. STF de novo intervindo em duas questões importantes e eu quero trazer já as duas logo de pronto. Primeiro, 9-2 foi o placar do STF contra as igrejas. STF decidiu que as igrejas não podem abrir em tempo de pandemia, que deve seguir ali a orientação de cada governador, cada prefeito, mas votou contra a igreja. Por que eu falo contra a igreja? Porque na verdade, se você for verificar, há uma preocupação do STF, desse pessoal todo falando sobre ONGs, sobre empresas que venham cuidar das pessoas, das minorias e tal. E eu desafio a qualquer um que me apresente uma ONG, uma instituição no mundo que tenha feito mais resultado, que tenha trabalhado mais em prol da humanidade do que a igreja. Se você pegar questões, por exemplo, dos negros nos Estados Unidos, a força absoluta que tem e foi dada aos negros nos Estados Unidos. Os maiores cantores do mundo aí, negros nos Estados Unidos, saiu do quem? Saiu dos gospels, saiu de onde? Dos cultos evangélicos tradicionais. Os negros no tempo ali, e que você pegar Martin Luther King, e a grande força eram os negros das igrejas que estavam atuando. E até hoje, assim, se você for nos cultos religiosos aqui nos Estados Unidos, você vai ver a força dos negros. E eles ocupam cargos de maior relevância ali. E sentam de igual lado a lado com os brancos, e não há nenhum impacto nisso. No Brasil, de igual forma, se você pegar a quantidade de nordestinos, negros e tantas outras que vocês colocam como minoria, que eu coloco como minoria, estão nas igrejas brasileiras. Há sempre uma defesa pobre, como o pobre é cuidado nas igrejas. É sustentado. As pessoas que chegam ali, analfabetas muitas vezes. E aí quando você vê ele mesmo ali galgando, até fazendo uma faculdade, se formando, e os filhos que muitas vezes estavam ali, chegaram sem nenhuma instrução, hoje são médicos, são advogados, são engenheiros, tantas funções, e sempre é a igreja desenvolvendo isso. Aí o pessoal, mas as causas do LGBT, de igual forma, a igreja defende o ser humano, ela não vê placa se ele é LGBT, ou que... O pessoal da minoria e o pessoal que quer contra a igreja é que cria toda uma situação e bate em cima disso. Mas qualquer dia nós vamos falar mais especificamente sobre as questões da igreja. Nós estamos falando sobre o STF. O STF foi lá, interviu e colocou agora as igrejas têm que passar pelo crivo de cada governador. Vai ter que seguir a lei. E como a igreja sempre obedece à lei, vai seguir novamente. O cuidado é que a igreja não pode também ceder, porque isso para mim é um experimento para coisas maiores que virão no futuro. Há também uma aposta do governo e do STF e da oposição ao desgastar o governo. Agora você viu, o Barroso diz que pode fazer a CPI do Covid. Todo mundo sabe que existe o Covidão, que é o gasto dos governadores. Tem governador do Rio de Janeiro sendo processado porque gastou muito dinheiro, aqueles respiradores que compraram e nunca chegaram, inclusive o governador de São Paulo. Mas essa CPI do Covid, ela não está para verificar o orçamento, as despesas dos estados e municípios. Eles vão atacar o Bolsonaro. O objetivo é detonar o governo Bolsonaro, é dizer que o Bolsonaro não usava máscara, que o Bolsonaro não queria comprar vacina, e tudo é uma grande mentira, uma grande monte de situação. Vão pegar alguns pontos isolados e trabalharem isso. Então o que há é somente o interesse eleitoral para 2022 em desgastar o governo, tentar criando essa CPI, tentando criar um impeachment. E isso vai ficar carregando. Hoje o Bolsonaro, em contrapartida, levantou o tom e levantou num nível alto contra o Barroso, atacou frontalmente, citou nome, e eu entendo que as coisas vão ficar ainda mais tensas no Brasil a partir desse momento que começa a se instalar uma CPI. Não sei se será instalada, em que pé será instalada, mas que vai trazer um impacto, isso eu não tenho dúvida que trará. Então esse é o Brasil. O Bolsonaro, uma das questões que o Bolsonaro está preocupado é a questão do teto fiscal, o orçamento. Porque esse sim, se ele romper o teto, se ele tiver um problema ali no orçamento,
o impeachment dele estará um documento autorizando fazer o impeachment. E aí fica só questão popular. Com toda a mídia contra, Bolsonaro então correria perigo. Ele tem que tomar cuidado com o orçamento. O demais vai apanhar até 2022. Será que vai acontecer alguma coisa? Não sabemos. É uma dureza, é um braço de ferro enorme, é tudo contra tudo. E vamos ver o que dará o Brasil, porque a questão brasileira ela é muito complicada. O poder saiu da mão desse pessoal que vem há 20, 30 anos e eles não se conformam. Eles não querem arredar o pé do poder. E não basta ser por 8 anos, 4 anos, 3 anos. Eles não querem perder 1 milímetro. O pessoal é xiita e tem que ter muita força para lutar contra essas coisas. Guia Brasil América, Fero USA, não há câmbio que não oscile, não há tranquilidade. Mercado de câmbio tenso, Brasil tenso, é um dos países assim que está fervendo no mundo, esse é o Brasil. Um abraço a todos, valeu!